Paz de Deus, irmãos, faço esse vídeo hoje, há poucos dias do segundo turno das eleições, pois eu recebi um vídeo em que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deseja sorte, manda apoio, manda beijos e abraços ao candidato Lula. Este que foi julgado, condenado e preso pelo maior esquema de corrupção da história do nosso país. Então, irmãos, eu quero falar rapidamente sobre a Venezuela. A Venezuela já foi o quarto país mais rico do mundo na década de 50. Lá na Venezuela é onde possui a maior reserva de petróleo do mundo todo. Porém, um erro dos governantes venezuelanos foi apostar tudo no petróleo, se esquecendo de desenvolvimento agrícola, industrial e etc. Mas após a década de 80, após desacertos econômicos, a Venezuela começa a gastar mais do que arrecada, obrigando então o governo a tomar medidas impopulares, como o corte de gastos, por exemplo. E assim, dessa maneira, surge Hugo Chávez, líder de um movimento revolucionário de esquerda, que em 1992 articula um grande ato público na tentativa de derrubar o governo. Então Chávez foi preso por causa desse ato, após esse ato. E após sair da prisão, ele se distancia dessa sua atitude de militar revolucionário e começa a traçar o seu destino na política. E adivinha com quem foi a primeira aliança política de Chávez? Foi com o Foro de São Paulo, movimento criado por Lula e Fidel Castro, com o objetivo de tornar a América do Sul um continente socialista. Pois bem, como já dito antes, Chávez se elegeu então em 1999, prometendo mudar os rumos da Venezuela, e com uma promessa de permanecer no comando por apenas 5 anos. Mas o que acontece é totalmente diferente. Ele muda a Constituição do país, permitindo reeleições ilimitadas para o cargo de presidente. E então, eleito sucessivas vezes, ele aumenta o número de membros da Suprema Corte, que vai de 20 para 32, além de aparelhar a estatal petrolífera. Chávez somente deixa o governo em 2013, por ocasião da sua morte, e o seu sucessor é Nicolás Maduro, que foi quem enviou esse vídeo de apoio ao Lula. A Venezuela, hoje, irmãos, sob o comando de Maduro, tem quase 95% da população na pobreza e mais de 75% se encontram em um nível de extrema pobreza. E esse índice de pobreza já foi de menos de 15% na década de 70. Por mais que possua petróleo em abundância no seu solo, existe uma escassez de combustível tremenda, e isso ocorre por conta de má gestão e da corrupção, pois a empresa estatal de petróleo não consegue refinar petróleo suficiente para o seu mercado. Então, por que eu fiz esse vídeo falando um pouco sobre a Venezuela? É por conta das pessoas que apoiam a eleição do Lula como presidente da Venezuela. E eu poderia até falar da Argentina, porque o seu presidente, Alberto Fernandes, também apoia o condenado Lula. E a Argentina, irmãos, que hoje tem quase metade da população passando fome, uma inflação média anual de 55%. A Argentina também já foi um dos países mais ricos do mundo, era considerado um pedaço da Europa na América do Sul, e hoje está colapsando por conta de um governo de esquerda socialista, que é aliado do Lula. Recentemente teve um fato relatado por jornais de pessoas em Porto Iguaçu, cidade da Argentina, desenterrando frango estragado para poderem comer. E assim como acontece lá na fronteira com a Venezuela, em Roraima, onde tem a Operação Acolhida, que acolhe os venezuelanos que fogem da fome e da opressão do seu país, e do qual eu vi com meus próprios olhos, enquanto eu era oficial do Exército. Eu estive nessa missão. O governo também, além da Operação Acolhida lá na Venezuela, estuda implantar uma Operação Acolhida na fronteira com a Argentina, ali no Rio Grande do Sul, por conta do êxito que está havendo, e que pode haver ainda mais, de argentinos fugindo da fome. Então, meus irmãos, essa semana que antecede a votação do segundo turno, eu falo para você, irmão e irmã que votou no Lula, ou que se absteve, ou que votou em branco, ou anulou seu voto. Ore a Deus, peça discernimento, para que possamos fazer a melhor escolha para o nosso país. Veja como nosso país está sendo elogiado lá fora por conta dos seus indicadores econômicos. Que, mesmo com uma pandemia, uma guerra que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, o país vem saindo da inflação, tendo até deflação, que é uma inflação negativa. Hoje, em que eu gravo esse vídeo, dia 25 de outubro, saiu uma notícia em que a inflação brasileira está com a média menor que a dos Estados Unidos.
Você pode até não gostar da pessoa do Bolsonaro, mas veja os indicadores. Compare os governos, o que foi mais de 13 anos de PT e o que está sendo 4 anos de governo Bolsonaro. Eu, particularmente, como cristão, não apoio tudo que o presidente fala ou faz, mas eu sou contra tudo que o Lula representa. Pensa no seu ideal de mundo, um ideal de mundo cristão, por exemplo, e faça 2 linhas, uma Bolsonaro e outra linha para o Lula. Veja quem está mais próximo desse teu ideal. Eu tenho certeza que, por mais que possamos divergir do Bolsonaro, o Bolsonaro está mais próximo daquilo que nós cristãos queremos. Por exemplo, Lula e Bolsonaro já se casaram 3 vezes cada. E esse não é um exemplo de família e sobre casamento que nós somos orientados pela palavra a seguir. Mas um desses dois é um defensor da família, nos moldes que Cristo nos ensinou. E o outro faz parte de um movimento que quer acabar com esse modelo da família tradicional bíblica. Eu vejo até muitos irmãos dizendo assim: aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Eu concordo plenamente que Deus está no controle e Deus tem o controle de tudo. Mas não significa que Ele controle tudo, pois Ele nos deu o livre-arbítrio, como eu disse no último vídeo. Portanto, irmãos, as coisas ruins que sobrevêm ao mundo ocorrem pelas mãos dos homens, porque estes escolhem de maneira errada, têm decisões erradas. O mundo, como está escrito, jaz no maligno. Irmãos, em Apocalipse também está escrito da seguinte maneira, que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a todo tempo, enquanto estamos em Cristo, o diabo tentará nos influenciar, nos tentará de qualquer maneira a nos desvirtuar dos caminhos de Deus. E Deus, com toda a sua glória, soberania e infinita misericórdia, nos dá a opção de escolher. Pois, como está escrito em Deuteronômio, no capítulo 30, Deus coloca diante de nós a vida e a morte, mas nos diz, nos orienta, nos influencia a escolher a vida, porque Ele nos ama e quer que vivamos. Outra coisa que vejo alguns irmãos dizer é que devemos nos apartar desse assunto sobre política, pois somos cidadãos dos céus. E eu também concordo plenamente que somos. Nós somos cidadãos dos céus, primeiramente, pois Deus nos dá esse direito. Mas, antes da vinda do Senhor, somos cidadãos aqui da terra. No nosso caso, cidadãos brasileiros. E como cidadãos brasileiros, temos deveres e direitos. Não devemos nos abster disso. Olha o exemplo que Paulo nos dá quando foi preso em Filipos, junto de Silas. Os prenderam e os açoitaram. Então, após aqueles magistrados que mandaram prender terem visto que tinham feito uma coisa errada, mandaram soltá-los. Mas o que foi que Paulo fez? O que Paulo falou? Paulo falou assim: vocês nos açoitam, nos prendem sem nenhuma condenação, mesmo sendo nós cidadãos romanos, e agora só querem que nós saiamos daqui? Não, nós temos direitos como cidadãos romanos, e vocês vilipendiaram esse direito. Então, aqueles que nos mandaram prender vão vir aqui e vão nos soltar pessoalmente. E um pouco antes, ainda nessa passagem de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos dentro da prisão, dando glórias a Deus, ou seja, não deixando de lado o seu direito e o seu dever como cidadão dos céus, mas também usou de sua condição de cidadão romano para que os magistrados se retratassem. Olha que exemplo que Paulo nos deu. E eu explico o que significa cidadania, irmãos. Cidadania é a participação política do indivíduo, da população, nos negócios do Estado, votando ou sendo votado. Nós, enquanto cidadãos dos céus, mas estando ainda aqui na terra, devemos seguir os princípios e os mandamentos que o Senhor nos ordenou, até a vinda de Cristo. Enquanto cidadãos brasileiros, devemos escolher os candidatos que irão nos representar politicamente e que irão ditar os rumos da nação. Mas a nossa tarefa de cidadãos brasileiros não pode, de maneira alguma, ferir os nossos deveres de cidadão dos céus. E como que isso acontece? Como que nós ferimos os nossos deveres de cidadão dos céus enquanto aqui na terra? Acontece quando votamos em candidatos que se posicionam diretamente contra os princípios e mandamentos que o Senhor nos ordenou que seguíssemos. Portanto, votar não é somente escolher um número e apertar as teclas das urnas, mas sim uma extensão dos nossos deveres como cidadãos terrenos e cidadãos dos céus. Então, irmãos, vamos orar, pedir a Deus para que Ele nos dê discernimento
porque Ele jamais nos deixa confundidos. Essa é a mensagem que eu tenho. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.